pessoal, eu sou a Adriana da Caverna Literária e o vídeo resenha de hoje é sobre o Quadrinhos Maus. Ele foi escrito por Art Spiegelman, eu acho que é dessa forma que se pronuncia. Eu tenho essa edição aqui desde 2011. Na verdade, esse livro aqui ele é do meu marido, que ele ganhou em 2011, e eu não sei se ele leu, na verdade, mas eu achei esse livro esses dias aqui na minha estante, né, porque eu estava meio que arrumando e falei, nossa, eu não li ainda esse quadrinhos, então vamos ler, né? E eu não imaginava do que ele se tratava, pessoal. E assim, pra quem não me conhece, eu gosto muito de ler livros históricos, né, que tem uma história, né, que tem ali uma ficção, mas eu gosto de que essa ficção, que o cenário seja em alguma época histórica, eu gosto muito. Nesse caso, esse quadrinho Maus, ele fala sobre o Holocausto, tá? Então eu gosto muito, pessoal, muito de ler sobre o assunto. E na verdade eu nunca li muito sobre o assunto, mas eu já vi muitos filmes e adoro assistir documentários sobre esses tópicos, tá? Sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial, sobre bomba de Hiroshima, sobre... Eu gosto muito de assistir documentários e assistir filmes sobre esses tópicos. Maus, pessoal, é um livro, assim, muito profundo. Ele é um livro que faz você chorar mesmo, tá? Porque eu chorei muito lendo esse livro. E apesar dos pesares, em alguns momentos ele te faz rir, tá? Vamos para a história, né? Para a sinopse do livro. O autor, que é o Art, ele tá contando a história do pai dele, que é o Vladek. O Vladek, ele, né, enfim, participou do Holocausto. Então, para escrever esse quadrinho, ele meio que começou a entrevistar o pai dele, pedindo para que ele contasse como que foi, né? Desde quando ele conheceu a mãe dele, né? Quando eles casaram, até chegar à guerra e etc. E nos quadrinhos isso é relatado, né? Então mostra o Art conversando com o pai dele, e o pai dele contando toda a história, e começa já a aparecer o pai dele lá na época da guerra e etc. Um roteiro espetacular, vocês... Gente, quem não leu tem que ler, porque isso aqui é uma lição de vida, tá? Depois que eu terminei de ler esse livro, ou até mesmo durante a leitura, eu falava, gente, eu vivo no paraíso. Só de você imaginar o que essas pessoas passaram, foi um absurdo, assim, foi desumano, assim, não tem nem muito o que falar. E na verdade, o Art, ele nasceu depois que terminou a guerra, depois de um tempo, porque ele tinha um irmãozinho. Só que o irmãozinho dele acabou morrendo na guerra, tá? E de uma forma, gente, que naquela situação foi a melhor morte possível, tá? Porque os nazistas, eles tiveram uma grande ideia de pegar todas as crianças, ali de 2, 4, 5 anos, pelas pernas e bater com as crianças nos muros, nos portões, né? E a tia, nesse momento, o irmãozinho dele não estava com a mãe e com o pai, estava com uma tia, porque eles acabaram se separando, cada um foi para um campo de concentração diferente. E o Rich, acho que é Rich o nome dele, o menininho acho que tinha 4 anos, ele foi com essa tia. E a tia também tinha um filhinho praticamente da mesma idade, para não ver as crianças passarem por aquilo ou irem para a câmara de gás, ela deu veneno para as crianças e depois ela também tomou veneno e se matou. Eu acho que eu faria o mesmo, gente, numa situação dessa. Eu acho que eu faria o mesmo. Então, assim, é muito triste. Tem uma foto do irmãozinho dele que ele colocou no livro, gente. É muito triste. É Hit. Não sei pronunciar direito. Olha isso. Foto do irmãozinho dele. Ele não conheceu, né? Porque ele nasceu depois da guerra, tá? Então esse aqui foi um menininho, né? Que, enfim, a tia acabou dando veneno pra ele, pra não ter que passar pelas mãos dos nazistas, tá? E é muito interessante, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho do quadrinho. O quadrinho é em preto e branco, tá? E você vê que os personagens, eles não são seres humanos, tá? Eu acho que o autor, né, eu acho que o Art, eu não sei bem por que ele retratou dessa forma. Então vamos lá.
Aqui na capa já mostra. Os gatos são os alemães, os ratos são os judeus, tem os poloneses que são os porcos e tem os cachorros que são os americanos. E aparece um francês também, né? Ele aparece, acho que no campo de concentração, um francês que ele é desenhado, né? Ele é representado por um sapo, tá? Mas acho que ele é o único francês que aparece aqui. É assim, acho que ele é o único sapinho que aparece. Então, de uma certa forma, o fato de o Art ter desenhado esses personagens em forma de animais, deu uma suavidade para a história, porque é uma história pesada, tá? Então deu uma suavidade. Mas ao mesmo tempo, eu considero isso uma metáfora, né? Então os alemães são os gatinhos, né? Que são os bonitinhos e ao mesmo tempo os traiçoeiros. Os judeus são os ratos, porque eles colocavam judeus, gente. Gente, o que os nazistas faziam com esses judeus? É um absurdo. E assim, você vai lendo, gente, é de doer o coração mesmo, assim, sabe? É muito forte. E o Vladek, que é o pai do Art, gente, ele é uma pessoa que ele tem um gênio muito forte, tá? Ele tem um gênio muito forte e ele é todo certinho, todo organizado, sabe? E depois, quando ele tá relatando pro Art, né, toda a história que ele passou lá no campo de concentração e tudo mais, vai mostrando certas passagens no livro da vida presente deles, que você fala, gente, que cara chato. Ele é muito chato, o Vladek. E ao mesmo tempo ele é engraçado. Então, assim, ele usou um saquinho de chá pela primeira vez. Ele coloca esse saquinho pra secar, pra não ter... Porque pra que se ainda tem chá ali, entendeu? Ele compra comida, assim, tudo contadinho. Aí você pensa assim, mas foi por causa da guerra que ele ficou desse jeito. Porque, enfim, né, gente? Eles passaram fome, meses comendo pão, eles comiam neve, sabe? Eu já li alguns livros de... Eles... Chegou numa situação que eles começaram a arrancar até papel de parede, gente, colocar, jogar na panela papel de parede com cola de sapateiro e fazer uma sopa pra comer. Porque chegou num estado que, assim, tipo, não tinha comida, não tinha. E os corpos que estavam na rua, algumas pessoas jogavam nessas empresas de salsicha pra fazer salsicha com carne humana e o povo comia, gente, porque não tinha que comer, sabe? De mãe cortando o dedo pra dar o sangue pro filho chupar, sabe? Gente, é uma situação deprimente, sabe? Eles eram jogados, os judeus eles eram jogados assim em lugares que não tinham banheiro, eles tinham que fazer as necessidades tudo ali no meio de todo mundo, e todo mundo pisando em cima, deitando em cima. Gente, o Vladek, ele começa a contar essas coisas e você fala assim, gente, ele é assim por causa da guerra, mas não. Lá no começo do livro você vê que ele já era assim antes da guerra, então o cara é chato mesmo. Mas foi essa chatice dele que fez ele ser um sobrevivente. Porque ele era muito esperto, passou por coisas assim terríveis, mas ele foi muito esperto. Que de uma certa forma, com a simpatia dele, mesmo naquela situação desagradável, ele conseguia agradar alguns poloneses, alguns alemães, né? Ele conseguia. Então, assim, em alguns momentos ele tá naquela situação difícil, mas ele fala algumas coisas de que você ri. Você fala, gente, além de tudo, não é que ele é bem-humorado, não é que ele era bem-humorado na situação que ele tava, óbvio que não. Mas é o jeito dele, sabe? Então isso fez eu ter muita admiração por ele. Eu fiquei muito admirada. Eu falei, gente, que paizão que esse cara tem. Apesar de ser... Gente, sério. O Vladek, em alguns momentos, o filho dele, o Art, né, que é o autor, em alguns momentos eu ficava muito brava com ele no livro, porque ele às vezes me judiava um pouco do pai, sabe? Ai, tipo, se vira. Ai, pai, para com isso. Eu não dava muita atenção, sabe? Dava dó do Vladek, mas ao mesmo tempo você fica pensando, conviver com uma pessoa dessa, gente, é muito difícil. E a mãe do Art também foi uma sobrevivente do Holocausto, mas ela acabou se suicidando depois de que o Art já era um adolescente, assim. Antes da guerra, ela já tinha problema de depressão, gente. Ela já tinha problema de depressão, já tomava remédio. E passou por tudo aquilo, enfim, ela acabou se matando.
e depois de 1 ano e meio, o Vladek casou com uma outra pessoa, que era uma boa pessoa, mas, gente, eles brigavam tanto, e você ri também nesses momentos, que não é muito fácil aguentar o Vladek com o marido, não. Não é mesmo? Não é mesmo? Então, assim, gente, é um livro emocionante, tá? É um livro emocionante. E quando o Vladek, né, era adolescente, que ele tinha que ir lá fazer exame médico pra ver se ele poderia ir no exército e tal, o primeiro foi o irmão dele, ele tinha um irmão mais velho. O pai do Vladek, que no caso seria o avô do Art, deixou aquele menino 1 ano e meio, gente, dormindo não sei quantas horas por noite, comendo pouco, pra ele chegar naquele exame médico e tipo, dispensarem ele. Porque assim, se você fosse pro exército, você ficava 20 anos fora de casa. Era um absurdo. E o pai não queria perder os filhos, então o pai dele fazia ele passar fome. E com o Vladek não foi diferente, ele fez a mesma coisa, ele dormia 3 horas por noite só. E tomava muito, muito, muito café, ficava sem comer. Mas, gente, ele chegou lá pra fazer exame médico, o pessoal falou pra ele, assim, você tá dispensada, mas daqui a 1 ano você volta, ou daqui a alguns meses, não lembro. Aí, tipo, ao mesmo tempo você fala, gente, que cara azarado, e ao mesmo tempo você ri. Porque o jeito que o Vladek conta é engraçado, né? Que o Vladek conta é engraçado, mas quem escreveu foi o Art pelo depoimento do pai. Então, assim, tem essa quebra de gelo, né? Às vezes. Gente, é um livro muito, muito... Todo mundo tem que ler Maus. É um quadrinho top, assim. É um quadrinho espetacular, é sensacional. Não tenho mais o que falar sobre esse quadrinho. E uma página que eu fiquei, assim, bastante chocada foi na página 230. Deixa eu mostrar aqui pra vocês essa página. Página 230. Que mostra os 4 crematórios, tá? Que tinha lá em... Onde que é esse aqui? Em Auschwitz. E aqui mostra os crematórios. O pessoal tem um mapinha. Ele descreveu aqui, ó. Deixa eu mostrar. Um mapinha dos crematórios, de como funcionava esse crematório. Gente, horrível, 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 horrível. O quadrinho, ele tem... Deixa eu ver quantas páginas... 296 páginas, tá? Mas ele parece ser bem grosso, tá? Porque o papel dele... Deixa eu até mostrar a edição pra vocês, né, gente? Na verdade, essa edição aqui tá escrita como história completa, porque antes ele foi publicado em 2 volumes. Então, aqui já tem os 2 volumes, tá? Nessa edição. Então, aqui é a lombada. Tá? Aqui atrás que tem o mapa... da Polônia, Alemanha, etc. Aqui é a capa, ganhou o prêmio, esse livro. Tá? E aqui por dentro, né, vem falando aqui de algumas revistas, né, falando um pouquinho sobre o livro. Aqui você tem a imagem dos judeus desenhadas, tá? Eles indo lá, acho que pro campo de concentração. Aqui eles estão ainda bem vestidos, né? Aí aqui você tem... Tô me escondendo aqui atrás do livro. Então aqui você tem a história 1 e aqui você tem a história 2. Enfim, aí aqui já vai começando a história, tá? E o papel dele é um papel, assim, maravilhoso. É um papel bem grosso, pessoal. É um papel muito grosso mesmo. Então, dá a impressão que o livro tem umas 400 páginas. Mas não, ele tem 296, né? Como eu disse pra vocês. E a contracapa dele aqui também. Tem até selinho de troca aqui. É de 22 de dezembro de 2011. Tá? E aqui tem a própria foto do autor, que ele, né, fez ele de rato mesmo, que ele é judeu, tá? Leiam, porque é um livro excelente, é em quadrinhos, mas é um roteiro, assim, gente, espetacular. Vou deixar aqui na descrição a página da Caverna Literária, o blog da Caverna Literária, a minha caixa postal e o e-mail para contato. Se vocês gostaram, deixe o joinha de vocês, se inscrevam no canal e até nosso próximo vídeo. Tchau!